Olá pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui de novo, né? E como sempre, eu quero falar com você sobre o que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e o Brasil, em relação também a essa taxação que o Trump agora inventou de fazer para o Brasil. É, para quem não conhece, muito prazer, eu sou a Karen Daoud, eu sou palestina brasileira, americana também, vivo aqui nos Estados Unidos já fazem quase 20 anos. E assim, eu posso dizer de carteirinha que aqui não é uma democracia, e nunca foi. Ahm, mas assim, o que a gente está vendo dessa retaliação e desse vai, não vai, dessa politicagem que o Trump está fazendo em relação ao Brasil, isso é uma das estratégias que ele estava até evitando de fazer, porque ele sabe que pode correr muito risco de perder as eleições ou a sua reeleição, possivelmente o terceiro mandato, se ele mudar a Constituição, acho muito difícil. Mas ele fez isso realmente para atacar o Lula, mas não só por causa do Bolsonaro. Ele está usando como uma desculpa. O Bolsonaro é uma desculpa. Na realidade, ele queria já se meter, sabendo que o Brasil é uma potência sul-americana. Depois dos Estados Unidos, ela é a mais forte, que realmente demonstra mais poder econômico, poder de pujança, né? Ainda mais com o Lula no poder e os BRICS. Ele não quer atacar diretamente os BRICS, então ele atacou com uma desculpa do Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro não servia a nada ao Donald Trump. Agora parece que serve, né? Só para ele poder colocar essas taxas lá no alto, que nada mais é do que um movimento da Bolsa de Valores para que os amiguinhos dele ganhem mais com esse jogo, com essa jogatina, né? Que a gente sabe que a Bolsa vai lá em cima, vai lá embaixo quando ele fala esse tipo de coisa. A mesma articulação ele fez com a China, se vocês lembram, né? Mais de 40% e depois voltou atrás e parou, diminuiu. E a China não parou, ela fez realmente a sua parte, né, a sua contrapartida e não vai voltar atrás. Não vão dar o braço à torcida e ficar bonzinho, porque eu acho que quando você fala com essas com os governos, eles têm que levar a sério e ter a sua contrapartida. Eu acredito que o Lula deve fazer a mesma coisa. Eu acho difícil que o Lula contra-ataque o Trump de forma assim, tão pesada como ele fez, porque não é da alçada dele, não é do jeito que ele trata a política internacional, já que ele é um cara que conversa muito, né, e também está representando os BRICS, né, mas de alguma forma eles vão conseguir articular com outros governos, como a China, e se caso os Estados Unidos colocar à frente essa taxação de 50%. Então é muito claro, aqui todos os americanos jornalistas estão falando que é muito provável de que vá haver não um contra-ataque direto ao Trump, né? Porque eu acho que apesar dele estar dando bravatas contra o Trump, realmente que são dignas de falar, porque ele realmente é um condenado, uma pessoa que articulou o golpe de Estado e se iguala agora ao Bolsonaro e até se acha que sofreu até mais do que ele na carta dele. Mas, de qualquer modo, o Lula está tentando, nessa provocação, falar algumas verdades, né, que eu acho que todos nós deveríamos lembrar. E a gente sabe que a extrema-direita no Brasil, o que vai fazer? A mesma coisa de sempre, vai sempre acusar o Lula que ele é o culpado dessa má relação com o Donald Trump, enquanto que é os bolsonaros que estão articulando aqui com dinheiro provavelmente recebido da extrema-direita, junto com uma articulação com o Bannon, né, o ex-articulador de campanha do Trump, né, que todo mundo sabe que eles são de extrema-direita e eles financiam esse tipo de situação, né, de animosidade entre os países. É muito importante se ter em conta de que o Brasil não é qualquer país. E ele pode sim ter uma conversa muito boa com a China, aproveitar essa situação e fazer a mesma coisa que eles fizeram. E de qualquer modo, é importante a gente lembrar também que o Bolsonaro não vai ser aliviado no julgamento, porque o Brasil é soberano e sabe defender a sua Constituição. Eles estão tentando atacar de todo modo, né? O Alexandre de Moraes tentando atacar o STF, tentando atacar a área comercial que é forte do Brasil, inclusive por causa dessa união, como eu já falei, do BRICS. E o Donald Trump não gosta dessa união do BRICS. Ele não gosta que tenha um multilateralismo
Ele quer que continue o bilateralismo, que seria ele contra a China, Estados Unidos contra a China, etc, etc. Mas a gente sabe que ele tem atitudes de uma pessoa monarca, né? Mas assim, eu acho que de toda essa situação que está acontecendo no Brasil, é importante a gente lembrar também que isso poderia acontecer muito antes. Está acontecendo agora porque a gente sabe que a gente vai tirar ele da campanha completa, né? O Bolsonaro, ele vai, não só já está inelegível, mas ele também vai não mais alavancar a extrema-direita da maneira que ele está alavancando, até porque ele não está trazendo toda aquela população que ele levava antes, né? As pessoas estão mais cientes do que está acontecendo. E é bom que o Brasil comece a se mexer, até mesmo as pessoas que são contra o Lula, porque isso é importante a gente ver na hora do voto, né, de que isso vai ajudar demais o Lula, né, na eleição do ano que vem. Desculpe o background aqui, o barulho, porque eu estou no meio de uma natureza no Havaí e onde tem galos e galinhas que cantam e falam sem parar, pessoal. Então, é uma situação complexa, né? Eu tentei fugir dele, mas é difícil. Eles estão livres aqui na rua. Acho que até ele não gosta do Trump. Enfim, gente, ainda tem gente que está segurando a mão do Trump exatamente para poder seguir impune, como ele é um bastião da impunidade, então ele acha que pode mandar no mundo, né, como monarca. Por isso a revolução No Kings aqui nos Estados Unidos, eu digo revolução que foram mais de 5 milhões de pessoas nas ruas, né, contra ele, com o No Kings Day. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem assistam, eu fiz a live. Enfim, é isso, pessoal. Eu acho que o Lula não tem que atacar na mesma medida que o Trump, mas eu acredito que ele não vá também abaixar a cabeça. Eu acho que ele tem que seguir a doutrina do Xi Jinping no sentido de que o ataque tem que ser levado a sério, e está sendo levado a sério ao governo Lula agora, e ele tem que realmente fazer uma contrapartida. Por quê? Porque o déficit que estão falando nos Estados Unidos é uma mentira. Né? A gente não tem essa disparidade, né, com os Estados Unidos, então as importações são bem diferentes, né? A gente importa mais do que eles nos importam, então isso não é uma realidade, né? Então o que eles estão lá aclamando sobre os 50% é totalmente ilógico e totalmente um ato político e de contra ao BRICS, tá? E sabemos que o BRICS tem uma grande força com o Brasil, e o Brasil é uma grande força, e ele pensa que vai enfraquecer as eleições de 2026 agora, com essa bravata aí. O Trump acha que vai conseguir, não vai conseguir não. Eu só espero que o Lula consiga, o governo Lula, né, consiga levar isso, os ensinamentos de outros países com relação às retaliações com as taxações, e consiga, de fato, fazer com que os Estados Unidos, e aqui tem muita gente que está contra o que o Trump está falando, tá? Não é que o Trump representa os Estados Unidos em peso, não. Eles não concordam com as taxações, porque nós que vivemos aqui é que vamos pagar, então eles não concordam, tá? Então, é isso, pessoal. Eu só espero que isso se resolva da melhor forma. Eu queria só colocar meu ponto de vista aqui geopolítico, porque eu sou especialista na área, então eu posso ver de longe o que pode acontecer. Eu tenho bastantes informações daqui, de que isso aí não vai muito adiante, tá? De alguma forma, o Trump está sem aliados, então ele pegou o baixo clero, que é o Bolsonaro, porque é os únicos que restaram para ele. Mas não vai acontecer nada, fiquem tranquilos. O que eu acho é que vai ser o contrário. Nós podemos mostrar nossa soberania e fazemos isso muito bem nas redes. E agora, mais do que nunca, com a inteligência artificial, a gente deve usar isso a nosso favor, tá bom, pessoal? Sigam o canal, deixem um like. A gente conversa no próximo vídeo, uma próxima bravata do Trump. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.